Bem-vindos e bem-vindas ao Passando de Nível, o podcast de games aqui do Multiverso da Geek. Depois de uma edição de aniversário do nosso episódio 50, estamos aqui de volta para falar mais ainda sobre jogos. Não estou sozinho, estou aqui com ele, Léo Nerdkit. Tudo bom, Léo? Tudo beleza. Salve, salve, galera. Muito obrigado por ouvirem o nosso episódio especial. Josimar falou que foi bem recebido, então agradeço bastante todo mundo aí que nos ouviu, que comemorou com a gente aí os 50 episódios. E a gente já vai, né, no nossa nível 51 com uma novidade, com uma ideia. Como eu falei pra vocês que o Felipe é criativo, então isso aqui é a ideia dele. Por isso que ele vai explicar pra vocês. Vai funcionar? Não vai funcionar? Vocês que vão nos contar. Isso aí. Os números também vamos nos falar depois. Mas a ideia é o quê? Faremos aí algumas edições de Advogando Jogos. Né? Descobrimos aí durante uma gravação que o Léo gosta de God of War Ascension, que é um jogo um pouco controverso, não só por geral, mas eu também não sou grande fã. Falando, poxa, isso dá um tema de episódio. Aonde eu falarei ali o porquê do meu problema com o jogo e o Léo vai fazer a defesa dele. Vai ser o advogado do God of War Ascension. Então vai ser um formato um pouco mais direto, um pouco mais rápido também. E a ideia é que futuramente, sempre que a gente identificar aí que temos algum jogo que algum dos integrantes gosta bastante, mas é um jogo controverso, talvez a gente volte com ele aí em futuras edições. Lembrando que eu não sou hater, então todo mundo já sabe que quem ouve aqui o Passando de Nível sabe que nós não somos haters, né, assim, de jogos. Então a nossa ideia é todo mundo que as pessoas joguem, na verdade. Então, por mais que eu serei aqui o promotor, né, que farei a acusação, mas a ideia é que o Léo me convença e convença vocês também a dar uma chance aí para o jogo. Isso aí, então a gente vai fazer esse teste aí. Se vocês gostarem, a gente traz outros episódios, quem sabe até com convidados. Se preparem aí que também vai ser uma experiência pra gente, né? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo convencer o Felipe, o amado e / odiado God of War Ascension aí. É isso aí, mas antes disso, lembrando aqui de seguir o Multiverso da Geek, né, no Instagram. Segue lá que tem várias e várias novidades, tem séries finalizando, tem séries iniciando, tem sempre novidades, então vale a pena seguir. Siga também o @ContraOTédio, que é a minha página. Estamos de volta finalmente, depois de um longo hiato. Já saiu 2 episódios, o 97 e o 98. Então o Léo já até me contou que ele tá em dia aí praticamente, né, Léo? Sim, falta só terminar o 98, mas já tô lá. Olha aí, então o Contra o Tédio tá de volta. E siga também a Nerdkit, né, Léo? Conta aí um pouquinho da sua página e aonde o pessoal te encontra. Vocês me encontram no YouTube, @Nerdkit, e no Instagram, @Nerdkit com 2 T's. No momento eu estou em foco total aqui na loja. Tô na correria aqui para dar um gás na loja. Então os vídeos deram uma parada um pouquinho. Mas já volto. Eu já tô com o script pronto. É questão de sentar e gravar mesmo para voltar ativa lá no canal. Mas se inscreve lá, tem mais de 500 vídeos, quase 1000 vídeos para vocês assistirem sobre RPG. Então tem bastante repertório lá para quem quiser jogar e tal. Então se inscreve lá, segue nós no Instagram. Quiser adquirir aí um itemzinho aí da loja também, agradeço bastante. E tamo junto, só vamos. É isso aí, então vamos embora. Manda a vinheta, Josimar, que o nosso júri já está esperando. Então vamos lá.
o jogo da vez, o acusado aqui, é o God of War Ascension. Contextualizando um pouco aí, para quem não acompanhou, para quem não sabe aí do que nós estamos falando, né? God of War Ascension, ele foi lançado em 2013, direto ali pro PS3, e ele é basicamente considerado ali como se fosse o God of War 4, né? Ele foi lançado após o terceiro jogo. Ser o 4 ou não é algo polêmico ali, é algo que a gente não trata ele como 4, né? Até mesmo porque ele é uma prequela, ele é um jogo que trata da história antes do que ocorre ali na saga principal. Então, muita gente já viu ele como se fosse um spin-off ali no momento que ele lançou. Era um momento de fim de geração, estávamos finalizando a geração do PS3, né, para já começar ali o lançamento no PS4, e muitas coisas do que a gente via no cenário de games acabaram refletindo em algumas escolhas aqui que foram tomadas para esse jogo. Então, ele é um jogo bastante divisivo, né, como o Léo comentou lá no início. Existem sim pessoas que gostam bastante e acham que é um jogo injustiçado, e existem muitas pessoas que veem ele como um dos pontos mais fracos ali de uma franquia vencedora, né, de uma das principais franquias que nós temos aí dentro dos games. Quando nós analisamos ali o Metacritic, que é o principal site de notas que nós temos atualmente ali de jogos, ele é o jogo da franquia com a avaliação mais baixa. Assim, desde o lançamento, ele fica equiparado ali a alguns dos jogos de PSP, né, que é o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta, que também são jogos que fogem ali da saga principal, né, que contam ali um pouco de uma história paralela ali do Kratos também. Então, a ideia agora é essa, mais uma contextualização sobre o fato, não muito sobre opinião em si. Então, agora que vamos entrar um pouco mais nas opiniões. Antes disso, eu queria falar um pouco sobre a minha relação com o jogo, porque eu joguei na época, como eu já falei aqui em algum outro podcast, eu não tive um PS3. Então eu era na geração, eu tinha um Xbox 360. E aí, chegando no fim da geração, eu fiz uma troca. Eu peguei emprestado um PS3 e emprestei o meu Xbox e dei uma maratonada nos exclusivos. Então eu saí jogando tudo o que tinha na geração ali para poder devolver e aí sim passar para o PS4. Eu queria já entrar no PS4 tendo a bagagem aí do PS3. Então eu joguei os Uncharted que eu não tinha jogado, eu joguei o God of War 3, né, e fiquei maravilhado ali, que eu já era um fã da franquia ali do que eu joguei no PS2, e depois eu joguei o Ascension. E aí, pra mim, na época, foi uma grande decepção. Eu não consegui gostar ali do jogo, mas talvez até mesmo por causa dele ter sido incluído ali nessa minha maratona, sabe? Enquanto eu tava jogando tudo de uma vez ali que tava sendo lançado. Eu confesso que aí alguns pontos eu não joguei depois, então eu não revisitei esse jogo, então muita coisa pode não estar tão clara assim na minha memória. E, além disso, eu não lembro se quando eu joguei, se teve algum patch. Eu acho que não, sabe? Eu acho que na época que eu joguei, eu posso ter jogado, se bobear, até sem atualizar, sabe? Então eu não sei se teve outros lançamentos, outras correções de balançamento, de bugs, dentre outras coisas, na época. Então, mas eu joguei ele muito próximo do lançamento também. Então, talvez eu até tenha jogado ele na época ali atualizado, mas pode ser que tenham sido lançadas mais atualizações posteriores a isso. Dito isso, entraremos aqui em alguns temas, aonde eu vou falar não só a minha opinião, mas um pouco da opinião geral também, né, do que é o jogo, e depois nós vamos dar a voz aí pro Léo,
né, que, como já falamos, é alguém que gosta do jogo, e aí ele vai falar um pouquinho de cada um desses temas, né? Primeiro eu vou fazer aqui a acusação, e aí o Léo vai fazer a defesa. Se convir, né, Léo? Se você achar que é um fator que tem defesa mesmo, que não tem e tudo, vai ser mais ou menos aí dessa forma. Nós vamos passar aqui por 4 principais tópicos, e aí no final vai ter uma defesa final do Léo ali, amarrando tudo, né? Falando ali no balanço dele o porquê que vale a pena então jogar e dar uma chance para esse jogo ou não. Combinado? Sim, senhor, bora! Então bora! Vamos para o primeiro tema então, que é a história e a narrativa. Aí talvez já tenha sido um dos grandes pontos que geraram desconfiança para God of War Ascension desde o início. Porque nós temos aí a saga grega, né, do Kratos, que foi antes da volta depois com quando ele muda ali para a mitologia nórdica, e o God of War 3, ele é um grande desfecho. É um final mesmo, e é uma história assim, é algo épico, né? Do início ao fim, é um jogo épico. Quando eu fui jogar o Ascension, primeiro que ele já chegou com uma grande desconfiança, porque, poxa, ele claramente tinha acabado tudo, então ficou esquisito. Pô, mas vai voltar por quê? E aí depois ficamos sabendo que era um prequel, mas mesmo sendo um prequel ali, nós vimos que a história em si, eu achei ela um tanto quanto rasa. Não me pegou tanto, eu não me senti tão envolvido assim. Por mais que era um personagem que já demonstrava ter um pouco mais de camada, né? Demonstrava assim, por pouco. Depois que eles trabalham um pouco melhor. Mas ainda assim, ali a história em si, pra mim, não foi uma coisa tão legal. E não só isso, além de não ser tão legal, eu achei a forma de narrativa um pouco confusa. Porque ele mistura muito o presente com o passado. Então, sendo que sim, tudo é o passado, se a gente for olhar essa cronologia, mas ainda assim tem coisas que são meio flashback. E aí no flashback ele mistura com o que você tá jogando e o que é flashback e fica um pouco confuso ali. Então, tá aí um dos pontos que eu vejo como fracos nessa história. Me conta, Léo, qual é a sua defesa? O que você pensa aí da história e da narrativa do God of War Então Ascension? vamos lá. A história e narrativa, o jogo ele já tinha essa proposta. Quando foi lançado, né, teve o trailer lá na nossa extinta E3, que eles já tinham falado lá que era um jogo que completaria, que adicionaria em termos de história e não completaria algum espaço vazio nem nada disso. É só uma adição. E que seria uma coisa rápida, seria uma coisa só pra contar mesmo ali, porque né, o Kratos ele simplesmente, não, ele recebeu os poderes de Ares, perdeu a família e partiu pra cima, não é isso, ele fez várias outras coisas antes de chegar no ponto do final épico lá do God of War 3. Confesso que é um erro eles terem lançado o Ascension depois do 3, né? Como você falou, isso não tenho como discordar. Mas em termos de flashback, os outros God of War é cheio disso. O God of War que eu tô falando é o Ghost of Sparta e o Chain of Chain of Olympus. Olympus. São jogos que complementam, que não tem uma história tão profunda também, quanto os outros três, né, a saga principal. E também é raso a narrativa, assim, tudo, um bagulho direto e reto. Mas é só pra completar as aventuras do Kratos, né? Principalmente o Ghost of Sparta, por exemplo, que conta uma parte da história quando ele era espartano, chegando em Esparta tal, antes de acontecer o que acontece com o irmão dele, né? Que ele vai até o inferno atrás do espírito do irmão dele e tal. Então são várias coisas que o Kratos precisou resolver antes de chegar lá, né? Então a ideia dos caras em termos de narrativa
foi mostrar que o Kratos não foi simplesmente direto e reto na Pandora, direto e reto matar os Zeus. Não, ele fez várias outras coisas antes de chegar lá, né? E essas várias outras coisas que ele precisava fazer antes de chegar era ter um deus do lado dele, que era Atena, que estava usando ele, como vocês bem sabem. Ele precisou passar por vários desafios dos deuses, como nesse jogo você passa lá por um cubo que você tem que fazer vários puzzles e enfrentar as três fúrias, né? Que são servos do deus da guerra. Então, para enfrentar o deus da guerra, você precisa enfrentar os servos dele primeiro. Então, as três fúrias eram as principais servos do Ares. E, inclusive, a luta contra as fúrias, em um momento do jogo do God of War, se eu não me engano é no 1 mesmo, é mencionado essa luta que ele teve contra as três. Então ele pegou essa ideia que foi contada e transformou numa história para completar, né? Para adicionar ali. Então, assim, como a proposta do jogo já era ser uma coisa rápida, então eu não entendo o porquê do protesto. E outra, todo mundo amou os jogos do PSP que tem os mesmos elementos do Ascension, porém jogos um pouquinho mais extensos, mas mesmo assim a proposta é a mesma. Então para mim o motivo de tanta raiva era só a data de lançamento dele. Ele poderia ter sido lançado antes do 3. Mas eu gostei do jogo e acho a narrativa muito boa, apesar de curta. Pra mim completa bem, completa não, né? Adiciona bem ali a história do God of War. Então não é um jogo assim que, nossa, vai fazer a diferença, mas tem uma narrativa que, se você quiser se aprofundar na história do God of War, do Kratos principalmente, assim como os jogos do PSP, ele é um jogo interessante de você seguir. Uma coisa que você falou, eu concordo, que talvez a data de lançamento influenciou muito na forma que ele foi recebido, e talvez até por ser um jogo de final de geração. Então, eu acho que talvez a régua subiu muito pro que era esperado ali, sendo que talvez a proposta realmente não era que ele fosse algo tão grandioso, né? E sim realmente uma aventura à parte, assim. Então, igual, por exemplo, você vai jogar um jogo do Uncharted mesmo, aquele Uncharted que não tem o Drake, como ele chama? O Lost Legacy. Então, o Lost Legacy você já joga sabendo que é um spin-off. E eu acho que talvez faltou o God of War Ascension ser vendido como um spin-off, sabe? Ele foi... Como ele foi vendido logo depois do 3, pegando carona quase no 3, eu acho que talvez por isso que teve um pouco desse questionamento grande. Só ajudando na defesa um pouco, um ponto interessante aí é que esse é um dos primeiros jogos que eles humanizam um pouco mais o Kratos. Então, pra quem acha que foi, por exemplo, poxa, eu joguei o 3 e depois eu fui jogar o God of War o 2018 e achei estranho, sabe, porque ele mudou muito. Se você jogar esse, você vai ver que, na verdade, o Kratos ele já tinha um traço humano ali antes, inicialmente, né? Tudo que foi acontecendo com ele que foi transformando ele naquele monstro que ele se torna ali na saga principal de 1 a 3. Mas aqui eles já tentam resgatar um pouco disso, sabe? De trazer ali, mostrando um pouco mais de humanidade no Kratos também. Então esse é um ponto interessante, assim, de talvez tentar trabalhar um pouco mais o personagem, que é um personagem que inicialmente, lá atrás, ele era meio desmiolado, né? Todo mundo via ali, era mais um esmaga-botão e pronto. Né? Ele não tinha tantos traços de personalidade fortes. Isso. Assim. E a ideia do spin-off é essa, né? Não só do Ascension quanto dos outros, é justamente explorar essa parte. Como eu falei do Ghost of Sparta, ele para tudo que ele tá fazendo pra correr atrás do espírito do irmão dele. Pra libertar o espírito do irmão dele. Que tava nas mãos da deusa da vingança, que é uma
que anda junto com Ares, vamos colocar assim, né? Ela não é só uma seguidora de Hades, ela é uma quase um braço direito de Ares ali, seguindo a ideia de God of War. Então o cara é tão humano que o cara parou tudo pra, pra salvar o irmão dele, antes dele cair na doideira que vocês já sabem aí, né? Então a ideia dos spin-offs é justamente essa, explorar a parte espartana ali do Kratos. Beleza, aceito o seu protesto. Passaremos Obrigado. aqui então para a próxima acusação, que é sobre o gameplay do jogo. Então, uma coisa é fato: a fórmula de God of War já estava um pouco cansada. O jeito ali de, se a gente for olhar, até mesmo incluindo os dois jogos de PSP, a fórmula era muito parecida e talvez por isso já existia um desgaste considerável ali. É válido e é claro ali, a gente consegue perceber as tentativas de mudança em God of War Ascension. Então tem algumas coisas que mudam, mas na minha percepção, pelo menos, talvez não tenham sido as melhores ideias que eles tiveram ali para poder diferenciar o gameplay. Então, combos que eram combos tradicionais da franquia, ali de como fazer, agora você já não conseguia fazer mais, né? Eles incluíram alguns elementos a mais, barras a mais, você tinha que encher uma barra ali, ó, acho que era uma barra de ira, se não me falha a memória, para poder conseguir soltar um golpe que era um golpe quadrado, quadrado, triângulo, assim, de que você fazia basicamente normalmente ali jogando uma das versões antigas. Além disso, que fica um pouco frustrante porque fica um pouco estranho, teve a inserção de muitos puzzles, né? Então eles tiraram um pouco da ação desenfreada e inseriram muito mais puzzles do que o normal. Então eu vejo que talvez a ideia da Santa Mônica era até uma ideia boa de tentar reformular aquilo que já estava um pouco desgastado, mas entendo que não funcionou. Sabe? Eles tentaram, mas não funcionou tão bem, e aí por isso, quando voltam depois no God of War 2018, eles mudam tudo, né? E troca totalmente ali, desde onde fica a câmera até qual que é a principal arma que o Kratos utiliza. Qual que é a sua visão aí sobre o gameplay? Então, aí a gente vai falar das pessoas que reclamaram que o gameplay mudou, né? Porque eu assim, eu sou grande fã de Hack and Slash, vocês sabem disso. Inclusive, se vocês quiserem que a gente faça um podcast de Hack and Slash, mas eu gosto muito de pancadaria, assim, de graça, né? Até por isso que eu trouxe Musou já, né? Eu gosto desse tipo de jogo, assim. Realmente, ele tem o gameplay repetitiva, né? Dos combos e tal. Inclusive, vários combos são iguais, né? Tem aquele famoso combo giratório, né? Que você aperta o L1 e quadrado, que ele gira assim, e pega um monte de pessoas. O quadrado, quadrado, triângulo, que é 1, 2 e bate com tudo no chão, né? Então isso daí eles repetiram no 3 também. É a mesma coisa, são os mesmos combos, né? O que muda, né, da gameplay de arma, essas coisas, são os equipamentos e as magias que ele pega. No caso do God of War Ascension, ele ainda não tem magia, é só equipamento mesmo que ele pega. E também não são equipamentos apelões, iguais aos que ele pega mais pra frente, né? Principalmente os do God of War 3, né? Até porque ele não tá pegando coisas ali direto dos deuses, né? Ele tá pegando assim, equipamentos de semideuses, equipamentos abençoados pelos deuses, então não pega um equipamento fodão que mudaria a gameplay, né? Aí você ficaria com os mesmos combos e tal. Mas o Hack and Slash padrão pro que foi o 2018, né? Porque o Ragnarok, é uma mudança muito grande, assim, né? Tanto que eles mudaram o padrão de gameplay como um todo, né? Mudaram a câmera, mudaram até como passar dos cenários,
pulos e tal, mudaram a gameplay como um todo, né? Mas a ideia do God of War Ascension não era mudar essas coisas. A ideia do God of War Ascension era outra coisa, né? A ideia dele, que inclusive já é o próximo tema, mas eu vou dar uma adiantada, que é o gráfico. Era os caras usar gráfico no talo, né? Então eles não tinham essa intenção. Teve algumas tentativas ou outras ali de mudança de gameplay. Inclusive tem câmeras que mudam lá, né? Que você entra numa determinada parte, parece que é uma câmera assim, igual do Resident Evil, aquela câmera travada, e você vai com o Kratos lá pra frente pra girar um mecanismo lá pra você entrar dentro do cubo antes de você enfrentar a primeira fúria, né? A terceira fúria, quer dizer. Então, a ideia deles não era isso. A ideia deles era manter a gameplay com certas tentativas, igual você mesmo disse. Mas eu também não vou discordar de que era uma gameplay defasada, porque a gente tinha ali Bayonetta 2, que já tava no Wii U. A gente tinha Dantes Inferno. A gente tinha o Devil May Cry, né? Acho que o Devil May Cry 4, que foi o último que saiu pra PlayStation 3 e Xbox. Entre outros hack and slashes aí. Né? Acho que, como é que é? O Blades of Time, que é um hack and slash bem padrãozão. Entre alguns japoneses aí, teve o... Ai meu Deus, um jogo com uma mulher protagonista lá, Heaven Light Sword. Ele também é hack and slash, então ele começou a ficar defasado mesmo, né? Mas não por culpa do God of War, mas é por causa do excesso de jogo que tinha do mesmo estilo. Né? Verdade. Tanto que você falou que teve sim algumas tentativas um tanto quanto pífias ali de mudar, mas acabou virando, em termos de gameplay, mais do mesmo. Sim. Né? Mas enfim, é isso. Concordo. Mas é divertido do mesmo jeito. É God of War, é sangue, arrancar a cabeça e isso aí. Exatamente, assim, é aquilo, né? É engraçado como isso funciona na indústria, porque muitas vezes não posso falar que foi o God of War que criou, né, esse estilo, mas ele ficou muito famoso, e ele é um dos mais famosos. Quando você fala ali de hack and slash, você pensa bastante em God of War. Só que aí acaba que o próprio jogo ele fica vítima de ter incentivado a criação de tantos outros, né? Então foi uma geração ali, o PS2 e o PS3, onde teve muito. Então chega uma hora que passa, assim, sabe? Que já cansa e é necessário tentar se reinventar ali, né? Então eu acho válida a tentativa de mudança, né? Então é legal, que bom que eles perceberam isso, né? Que, poxa, a gente precisa mudar. Talvez não tenha sido o foco de mudar tanto, né, como foi feito em 2018 ali, mas não é à toa que, como eu disse no começo, esse jogo é de 2013. Então, são 5 anos até o lançamento do próximo God of War. Então, aí sim, é um tempo grande, né, para poder até o lançamento e dar essa reimaginada no que era o jogo. Diferente daqui, que não foi um intervalo tão grande assim do lançamento do 3 pro Ascension. Bom, então você já antecipou ali o próximo tópico. Então, o próximo tópico eu quero falar de duas coisas juntas, porque em uma delas eu vejo sim o grande destaque do jogo, e em outras eu já sinto que ficou devendo um pouco. Gráficos e trilha sonora. É um fato que quando eu joguei God of War 3, eu fiquei embasbacado. Assim, pra ser bem sincero, todos os God of War, tirando um que eu joguei de Java, no celular que eu tinha, todos os outros, eu sinto que graficamente, eles mostraram muita coisa pra época. Eu lembro muito quando eu tinha um PlayStation 2, e aí eu fui jogar o God of War 2, eu tinha o cabo AV, aquele cabo normal ali, de 2 entradas. E aí troquei de cabo, eu comprei um cabo componente.
Cara, era como se eu tivesse trocado de televisão. Sabe assim, de ver reflexo das coisas tipo, na armadura do Kratos. Eu fiquei maluco na época, assim. Então, e isso porque é óbvio que quem aí não é das antigas igual a gente e vai olhar no YouTube um vídeo de God of War 2 e falar, pô, Felipe, você tá maluco, né? Mas é diferente. Na nossa época ali, aquilo era muito diferente. Né? Pra mim era, poxa, muito realista e tal. Quando eu joguei God of War 3 no PS3, eu fiquei embasbacado e jogando ali o 4, eu consegui ainda assim o 4 não, o Ascension, né? Eu consegui ainda assim ver que houve ainda assim uma evolução. Então, não é nada de outro mundo, pra mim, pelo menos. Principalmente porque eu já achava ali o 3 muito bonito. Então, que bom, conseguiu evoluir ainda assim, mas não é nada de outro mundo. Mas ainda assim é louvável, é um jogo bonito, até mesmo você vendo hoje. Hoje mesmo, se você pesquisar sobre o Ascension, ainda assim você vai ver um gráfico muito competente. Mas a trilha sonora, eu acho ela muito menos marcante do que vimos ali nos outros jogos. Então, não falo tanto da franquia nova, porque a franquia nova eu ainda acho que não teve o mesmo peso do que a grega, mas falando ali dos 3 primeiros jogos, eu sinto que a trilha se perdeu um pouco quando chegou no Ascension. Qual que é a sua visão aí sobre esses dois Bom, sobre o elementos? gráfico, né? O gráfico a gente volta a falar daquele negócio de pensar pra frente, né? A gente tá falando de eu não sei se o PlayStation 4 já havia sido lançado, eu acredito que não, mas era uma prévia do que já estava por vir por parte da Sony, né? Os gráficos ferrado, esse é um dos grandes motivos do jogo ser curto, né? Porque o gráfico tava muito lá em cima e a mídia não comportava tanto gráfico, né? Era muitos megabytes ali para pro Blu-ray, né? Então era por isso que o jogo é curto, né? O único probleminha do gráfico é que os caras não pensaram muito em quem jogava com o cabo AV, que você falou. Porque se o cara não tava jogando com HDMI, ainda usava o AV, né? Realidade, gente, realidade. O cara deve tá pensando, pô, mas nessa altura do campeonato o cara não tá usando HDMI? Acontece, né? Então o jogo fica bem ruim, né? Quando você joga no AV, assim, ele fica bem embaçado, assim. Mas pra quem joga no HDMI, ele usa tudo o que o PlayStation 3 dá de gráfico, tudo, né? Então ele é um dos melhores gráficos de PlayStation 3 que existem. Inclusive ele bate até em alguns do 4. Em alguns jogos aí, em termos de resolução, iluminação, tudo. Agora em termos de trilha sonora, cara, eu não acho que seja ruim, mas eu volto a falar do grande problema do Ascension, que foi a data de lançamento. Porque você, igual você falou, a trilha sonora do God of War 3, meu Deus do céu, é de arrepiar. Verdade. O do Ascension não é ruim, ele é bom. Se você parar aí, vai no YouTube e coloca lá God of War Ascension Hosts, você vai ouvir todo. Acho que no Spotify também tem. Pô, se você parar pra ouvir, você vê que tem umas músicas ali que são alucinantes. Mas a data de lançamento dele já tava meio anticlímax, que não sei o que. Aí você se acostumou com aquelas músicas épicas do 3 e chega no Ascension, ele não anima, né? Mas assim, se você fizer assim fazer aí uma lição aí de cabeça aí para você esquecer um pouquinho do 3 e focar no Ascension, jogar, né? Eu acho que essa é a data boa, né? Porque os dois já lançaram faz bastante tempo. Então, se você pegar para jogar o Ascension sem jogar o 3 antes, você vai ver que a trilha sonora é muito boa, principalmente as de batalha. As de combate são fantásticas, assim, a luta contra a Última Fúria, nossa senhora, velho. Dá gosto de você ficar afundando o quadrado e você espancar ela, que aquela trilha é muito boa, mano.
Mas eu acho que foi por isso, assim. Eu acho que a trilha é meio ignorada por causa do 3. O impacto do 3, gente. Pra quem jogou na época, eu fui um cara que comprou o 3 na pré-venda na época. Então o impacto do 3 é muito, muito, muito grande. Pensa no impacto do The Last of Us. Foi o impacto do God of War 3 em lançamento. Foi um negócio que explodiu assim, todo mundo gostou, ovacionou. Ganhou prêmios na The Game Awards, mas não era o nome, não era esse o nome ainda da The Game Awards, mas era uma premiação que tinha no fim do ano. Então ele era um bagulho que impactou muito, né? Agora o Ascension não é ruim, mas, né, acho que seria interessante vocês jogarem ele hoje ou vocês ouvirem os hosts do YouTube para vocês verem que é uma trilha sonora boa. Ele é uma trilha sonora que empolga quando você tá jogando, principalmente nas batalhas. Ok. E vamos então para o último tópico aqui dos nossos temas apartados, que é o mais polêmico, talvez. Meu Deus. Eu deixei ele para o final, porque eu acho que ele justifica muita coisa. Muita coisa que eu sinto que talvez faltou nos outros tópicos, talvez faltou porque foi destinado tempo para esse daqui. Tempo e recurso, e ele foi um tópico que também ele já gerou uma certa birra inicial, até mesmo antes do próprio lançamento do jogo ali, que é o multiplayer. Sim, sim, quem tá ouvindo aí não tô confundindo, não tô falando errado não. Esse God of War tem multiplayer. O God of War Ascension tem um multiplayer, e como eu falei lá no início, lembra que eu contei sobre o jogo ter o reflexo de algumas coisas da época? O multiplayer é um deles. Então, temos ali ser uma história de origem, e na época tínhamos outros jogos lançando histórias de origem também, como o próprio Batman mesmo, que teve o Origins ali, que era uma franquia muito grande o Arkham, e aí teve no mesmo período lançando também. Mas multiplayer era um reflexo da época nos jogos ali que da Sony principalmente, de jogos narrativos. Era como se fosse uma tendência de que eu preciso de ter um multiplayer para poder aumentar a vida do jogo. Então, por mais que o jogo ele vai ter uma história ali que vai durar, não sei, coloca aí umas 20 horas, tá, mas vale a pena você comprar ele por um preço mais caro, porque você vai continuar jogando ele. E aí, vários desses jogos todos, se você for olhar, tem multiplayer, mas vários combinavam um pouco mais. E aí, quando anunciou que o God of War teria, todo mundo já achou meio estranho. Eu testei muito rapidamente, mas eu achei uma confusão, sabe assim, muito confuso. A ideia de você escolher o seu deus e montar o seu personagem era até legal, mas na prática em si era uma loucura. E aí muita gente questiona isso. Poxa, será que a duração do jogo, a narrativa talvez um pouco mais rasa, essas outras coisas, foram culpa do multiplayer? Foram culpa de eles terem que ter dividido o time ali de desenvolvimento para parte se dedicar a uma coisa que a Santa Mônica nunca tinha feito? Sabe, não era algo forte ali do estúdio responsável por God of War? Pode ser. Então é algo que é bastante controverso, é algo que não voltou, né, depois que tivemos aí os outros dois jogos novos na mitologia nórdica, não voltou e acho que não vai voltar, nunca mais. Tendo ali novos jogos God of War, não vejo ali voltando aí essa questão do multiplayer em si. Como você enxerga? Eu não quis colocar ele como primeiro porque eu acho que a gente ia acabar falando sobre isso toda hora. Mas Sim. eu deixei ele pro final justamente por isso. Como você enxerga aí a presença do multiplayer nesse jogo? Bom, esse não tem como defender, cara. Esse aí. Isso daí não dá, cara. A única coisa que eu posso argumentar
mas é bem raso. É moda, né? A É. gente tava com uma modinha ali de jogos querendo lançar o seu modo multiplayer. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Resident Evil Mercenaries. Né? Ele tem um modo Mercenaries dentro do 6, ele tem um modo Mercenaries dentro do 5. Hoje em dia aí tem um Resident Evil aí que segue essa trilha aí. Existe um Resident Evil Mercenaries para 3DS, que é um jogo separado, né? Que não tem modo história, só desafios, né? Então eles tentaram fazer a mesma coisa. Então é só um exemplo de Resident Evil, mas teve vários outros jogos que fizeram. Naughty Dog tentou fazer para The Last of Us, mas desistiram logo da ideia porque eles viram que não ia dar certo. Mas a Santa Mônica deixou. Né? Então eles fizeram ali um Power Stone ali de God of War ali, que você faz o seu personagem, aí você seu campeão, né? Aí você escolhia o deus que você ia seguir, que era o Ares, o Zeus, a Atena e o Hades, eu acho, ou Poseidon, não me lembro agora quais são os deuses. E era isso, botava lá 4 personagens do campo de batalha se esmurrando, né? Tinha vários campos de batalha ali, Esparta, Atenas, Submundo, enfim, vários que você poderia ali dentro dos jogos ali. Você poderia pegar algumas armas, alguns upgrades dentro da batalha, abrir os baús lá para você lutar. Mas é um bagulho sem graça, travado. Nitidamente você jogava e você percebia que o seu personagem não tem os mesmos movimentos que o Kratos. São guerreiros comuns mesmo, né? Então ficava mais difícil a gameplay, que você tava lá acostumado com o Kratos sentando porrada. Aí quando você vai jogar com aquele cara, o cara completamente travado, um negócio esquisito. Então acredito que eles tenham feito isso por causa de modinha mesmo. Também um dos motivos do jogo ser curto, além do gráfico, é por causa desse modo. Talvez eles poderiam ter deixado o jogo um pouquinho maior em termos de história, ou com alguma variedade maior de combos ali, sei lá, aumentar de alguma forma o jogo se não tivesse esse modo multiplayer aí, né? Então eu confesso que isso aí foi um erro mesmo, né? Que ainda bem que eles não continuaram com essa ideia absurda aí. Eu concordo com tudo que você falou, Léo. Talvez isso, assim, eu lembro que eu assisti um documentário uma vez, que foi antes do lançamento do God of War. Eu não sei se foi o 2018 ou se foi o Ragnarok. Eu sei que eu maratonei um monte de coisa antes, assim, pra me preparar pro lançamento do jogo. E aí eu vi um documentário que mostrava eles comentando, o pessoal da Santa Mônica mesmo, comentando sobre cada um dos jogos. E parece que, assim, foi um inferno produzir esse multiplayer, sabe? Eles tiveram que reiniciar várias vezes, porque inicialmente seria competitivo, depois virou cooperativo, aí o cooperativo não ficou bom e virou competitivo de novo, e aí, e aquilo, assim, deu pra ver que deu um trabalhão. Então, talvez seja isso, sabe? Assim, poxa, gastaram muita energia com o que não deveria, né, com o que não precisava. É muito fruto de uma época, né, hoje em dia, apesar que, assim, a gente fala hoje em dia, mas até pouquinho tempo atrás tava rolando uma história aí sobre jogos single player que estavam fadados a finalizar, a não ter mais. Então, depois que isso acabou, sabe, e que voltou com tudo aí a onda dos jogos single player. Mas já teve aí sim, sabe, porque inicialmente a ideia era jogos single player, aí depois tiveram que colocar o multiplayer no single player, e aí depois queriam que tudo fosse multiplayer. Mas agora meio que já caiu por terra, tanto que jogos como serviço com muita frequência não estão dando certo aí. A gente já falou sobre isso aí nos nossos vídeos aí de lançamento bimestral e etc. Mas é isso, que é uma pena. Talvez todos os tópicos que a gente falou antes, pode ser que eles teriam sido ainda diferentes ou melhores se
eles não tivessem que dedicar tanta energia aí para criar um multiplayer para God of War. Fechando Exato. então falamos aí sobre os temas apartados, tudo foi aceito, mas vai aqui então a sua defesa final, né? Fala aí para quem tá aqui ouvindo, tentando aí passar de nível, o porquê que vale a pena dar uma chance aí para esse jogo Então, controverso. vale dar uma chance pra ele, porque primeiro, né, como a gente falou, ele foi lançado no momento errado, né? Então as pessoas meteram o pau por causa disso. A gente também vem de um The Last of Us, que é um jogo incrível e longo. Aí os caras me metem um God of War super curto, né? Por isso que ele foi bem xingado, a galera meio que ignora ele por causa disso. Mas ele é um excelente jogo, eu acho que hoje em dia dá pra você jogar de boa. Principalmente você que trabalha aí, que você tem o seu dia a dia corrido. Ele é um jogo curto e divertido pra você jogar. Tem gráficos muito bonitos, eu tenho certeza que se você nunca jogou o God of War Ascension, você vai se surpreender com o gráfico dele. Né? Você vai estar achando que tá jogando um Play 4 ali, mas não é, o Play 3 mesmo. Os servidores de God of War já estão fechados, então você não precisa se preocupar com isso. Né? Não precisa nem ver esse gameplay horrorosa de multiplayer, pode partir para a história. Recomendo que você preste atenção na história, ele é uma história, não é profunda como a gente falou, mas é uma história bem legal, que tem conexão com a história original do 1, 2 e 3. E então é isso, sim, ele é um jogo divertido, direto, não é raso como as pessoas dizem, barato, ele é baratinho, a mídia física dele é baratinho, você acha fácil também. E é isso, então recomendo que vocês joguem, e dê o veredito pra gente aí, se vocês gostaram do jogo ou não. Eu defendo, eu sou um grande fã de God of War, eu gosto de todos os jogos de God of War. O Ascension não é dos meus favoritos, claro, mas eu defendo porque é um jogo que eu gosto e eu entendi a proposta do jogo. Espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês a proposta dele. Então joguem e forma aí o veredito de vocês pra gente nos comentários do post. É isso aí. Então, o único ponto, Léo, só me recorda aqui, ele tá preso por enquanto, né? No Preso no PS3. PS3, ele não saiu para remasterizado para nenhuma mídia. A princípio era para ele ter saído no God of War 3 Remaster, né? Como um download lá. Mas ele acabou não saindo. Ficou só o God of War 3 Remaster mesmo. Sim. Mas. É isso. Ele também não tá no Sagas, não. Então ele tá separado. Só tem pra Play 3. E. Então se você tiver o seu Play 3 aí, adquira o jogo. É baratíssimo o jogo. Ele custa de 40 a 50 reais aí pra você jogar. Aproveitem. E aproveita que o Play 3 tá barato também. Play 3, o console não está caro no momento. Então, aproveita aí. Exatamente. Então, para você que tem um Play 3, vale muito a pena. Vale a pena aí experimentar, até mesmo porque a gente vive esse problema aí com o Play 3, né? De termos alguns jogos que estão presos por ali. Então, se você tem que conhecer, porque pode ser que sejam jogos que a gente não tenha acesso mais a eles futuramente. Então, vale a pena conhecer ainda assim. Então fica por aqui essa edição aí do Advogando Jogos. Vocês ouviram aí a defesa do Léo, todos os pontos. Aqui foi legal porque, como a gente falou, não fica só no campo da opinião, mas acaba sendo também um pouco de informativo sobre como um jogo às vezes reflete um pouco sobre a época em que ele é lançado e como até mesmo a época que um jogo é lançado pode influenciar na percepção que a crítica, os consumidores como um todo têm também sobre ele. Então, talvez o próprio God of War ele seja um pouco de reflexo sobre isso.
Então comentem com a gente, comentem aí no post se vocês jogaram, se vocês acham justas ou não essas notas e essas percepções referente ao God of War Ascension. E se tiver algum jogo aí que vocês gostam e ninguém mais gosta, conta pra gente. Quem sabe a gente faz uma nova edição aí baseada em algum desses jogos. Combinado? Então, muitíssimo obrigado, Léo. Você está dispensado. O cara é promotor e juiz ao mesmo tempo, aí não vale. Eu sou a lei. Caraca, nossa, meteu um dread ainda. Valeu. O cara é advogado, juiz, ainda meteu uma arma na minha cabeça. Eu tô indo, então, falou. Valeu. Falou.